Quem sou eu para que o grande rei me receba? Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Bom dia, amadas ouvintes e queridas irmãs em Cristo. Está iniciando o programa Mães Amorosas. O Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Queridas ouvintes e amadas irmãs, bom dia. Dia 22 de abril. Então vamos desfrutar de mais um provérbio que diz assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Provérbios capítulo 13, versículo 20. Temos como título hoje: Ande com os sábios. Disse-me com quem andas e eu te direi quem és. Diz um ditado popular. Se você anda na companhia dos insensatos, se tornará mau, por isso é fundamental saber escolher a companhia e com quem andar, pois essa escolha acaba definindo o futuro de um homem. Os jovens dão extrema importância a ser aceitos no grupo de amizade. Têm muito medo de serem diferentes dos outros e serem rejeitados pela turma. É justamente nesta hora que começam no vício, estreitam em ilícitos e se chafurdam nos prazeres do pecado. Devemos evitar andar no conselho dos ímpios, não nos deter no caminho dos pecadores, nem nos assentar na roda dos escarnecedores. Salmo capítulo 1, versículo 1. A genuína vida da igreja é a salvação dos jovens e também dos adultos e das crianças. É a arca de Noé que salva você deste mundo pecaminoso. Você deve pedir força para o Senhor a fim de fugir das impurezas, das paixões da mocidade e buscar a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Em lugar de viver na companhia dos insensatos, participe da roda de leitura de livros espirituais, com o fim de se constituir da palavra para ser útil ao Senhor, que é o seu possuidor. Dessa forma será restaurado o seu prazer na palavra do Senhor e nela meditará de dia e de noite. Nunca mais murchará, antes dará fruto no devido tempo, e tudo o que fizer será bem sucedido. Bem, queridas ouvintes, nós ouvimos desde criança nossos pais nos advertir e falar: filho, cuidado com as companhias, cuidado com quem andas, cuidado com o que você vai fazer. Nós podemos escolher com quem andar, o que fazer, e só depende de nós sabermos discernir o certo e o errado. Para isso, queridas ouvintes, devemos sempre ir aos pés do Senhor para pedir sabedoria e também nos deixar ser guiadas pelo Espírito Santo. Vejamos o exemplo do jovem Timóteo na Bíblia. Ele sempre andava ao lado do apóstolo Paulo. Paulo o levou para perto de Deus e ensinou para ele as palavras. Paulo e a mãe dele e a avó também. Então, Timóteo se tornou útil ao Senhor, porque andou com boas companhias. Amém. Bom dia.
mais escura, quando as trevas são mais densas, quando o mundo está mais forte e tudo está incerto, cresce em nós a esperança, a aurora está mais perto, como o sol lá das alturas, Jesus voltará. Somos como orvalho que emerge em meio à escuridão, no alvorecer, alcançando toda a terra, exército de Deus que vai combater até o fim. Pode a noite durar, mas a luz vencerá. O milagre da aurora em nós se verá. Pode tudo ruir, mas Deus força nos dá. O milagre da aurora em nós se verá. Venceremos o mal, reinaremos com Deus para sempre. Somos como orvalho que emerge em meio à escuridão, no alvorecer, alcançando toda a terra, exército de Deus que vai combater até o fim. Pode a noite durar, mas a luz vencerá. O milagre da aurora em nós se verá. Pode tudo ruir, mas Deus força nos dá. O milagre da aurora em nós se verá. Venceremos o mal, reinaremos com Deus para sempre. Pode a noite durar, mas a luz vencerá. O milagre da aurora em nós se verá. Pode tudo ruir, mas Deus força nos dá. O milagre da aurora em nós se verá. Venceremos o mal, reinaremos com Deus para sempre. Venceremos o mal. Queridas ouvintes, fiquem agora com a irmã Vera Lúcia com a leitura bíblica diária. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Como boa terra, me apego a tua voz. Medos e incertezas, tudo se desfaz quando as raízes se aprofundam mais. Eu absorvo a chuva que a seu tempo cai, como a chuva. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Este é o programa Mães Amorosas, chegando até a sua casa. Que a paz do Senhor entre no seu lar nesta manhã. Está começando mais uma leitura bíblica. Eu quero te convidar a orar comigo. Vamos começar a nossa leitura com oração? Que o Senhor possa abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, amém?
Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, podermos estar aqui reunida com as irmãs, entrando nos lares das irmãs para desfrutar da tua palavra, a pura palavra de Deus que está nas nossas mãos, que graças ao Senhor nós temos liberdade para ler, para divulgar, para sair nas ruas com a Bíblia na mão. Muito obrigada, Senhor Jesus, que o Senhor possa, neste momento, estar aqui juntamente conosco, juntamente com as irmãs, nas suas casas, dando sabedoria para nós. Nós pedimos ao Senhor, abra nossa mente, abra nosso coração, nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra e também praticá-la. Louvado seja o Senhor. Lava-nos com a água que está na Tua palavra, limpa todo o nosso ser, que nós possamos ser um vaso limpo, um papel em branco para o Senhor escrever. Senhor Jesus, nós te adoramos, te amamos e pedimos que a palavra de Deus entre dentro de nós. Venha, Senhor Jesus, fazer o seu trabalho, transformação no nosso ser, através da sua palavra. Amém. Louvado seja o Senhor, que Ele ouça a nossa oração nesta manhã. Hoje nós estamos terminando Josué. Hoje é o último capítulo e amanhã nós já vamos iniciar Juízes, né? Então, convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 24 de Josué. Enquanto você procura, eu vou fazer um breve resumo para a gente se situar aqui, tá? Ontem nós vimos Josué, já velho, convocando todo o povo de Israel e dando-lhes conselhos, né? Fazendo-os lembrar da fidelidade do Senhor, de todas as coisas que o Senhor fez, né? De todas as conquistas que o Senhor permitiu que o povo alcançasse e incentivou e não permitiu que eles se envolvessem com os inimigos. Ele não tinha conseguido terminar com todos os inimigos ali da região, mas deixou claro para todo o povo de Israel que eles não poderiam se misturar com esses povos e não seguir os seus deuses. Você já achou? Tá tudo ok aí? Vamos lá então. Josué capítulo 24, versículo 1. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir, porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Versículo 6. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitaste no deserto por muito tempo. Versículo 8. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar. E assim vos livrei da sua mão. Versículo 11. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus,
os Girgazeus, os Eveus e os Jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Versículo 13. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Versículo 16. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Versículo 18. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Versículo 21. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Versículo 23. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor Deus de Israel. Versículo 24. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Tomou uma grande pedra e a erigiu ali, debaixo do carvalho, que estava em lugar santo do Senhor. Versículo 27. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Versículo 29. Depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no na sua própria herança em Timnat-Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Versículo 31. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Versículo 32. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, pertencente a Finéias, seu filho, a qual lhe fora dada na região montanhosa de Efraim. Terminamos aqui o livro de Josué.
muito clara as palavras de Josué. Foi um ato de amor o que Josué fez, chamando todo Israel e falando estas palavras que vieram da boca de Deus, né? Josué foi um exemplo de servo de Deus, né? Para todos nós. Vamos agora ler Salmos 89, do versículo 38 ao 52. Tu, porém, o repudiaste e o rejeitaste, e te indignaste com o teu ungido. Aborreceste a aliança com o teu servo, profanaste-lhe a coroa, arrojando-a para a terra. Versículo 40. Arrasaste os seus muros todos, reduziste a ruínas as suas fortificações, despojando-no todos os que passam pelo caminho, e os vizinhos o escarnecem. Exaltaste a destra dos seus adversários, e deste regozijo a todos os seus inimigos. Também viraste o fio da sua espada, e não o sustentaste na batalha. Fizeste cessar o seu esplendor, e deitaste por terra o seu trono. Abreviaste os dias da sua mocidade, e o cobriste de ignomínia. Até quando, Senhor? Esconder-te-ás para sempre? Arderá a tua ira como fogo? Versículo 47. Lembra-te como é breve a minha existência, pois criarias em vão todos os filhos dos homens. Que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Que é feito, Senhor, das tuas benignidades de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade? Versículo 50. Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos, e de como trago no peito a injúria de muitos povos, com que, Senhor, os teus inimigos têm vilipendiado, sim, vilipendiado os passos do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Aqui nós vemos uma palavra um tanto difícil de se entender, né? Vilipendiado. Então, quero falar para vocês. Essa palavra significa humilhação, desprezo, ultraje, né? Então, eu vou ler novamente o versículo para que a gente possa entender, né? Com que, Senhor, os teus inimigos têm humilhado-nos? Sim, ultrajado os passos do teu ungido. Vamos para Provérbios, capítulo 13, versículos 20 ao 23. Versículo 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. A desventura persegue os pecadores, mas os justos serão galardoados como bem. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. A terra virgem dos pobres dá mantimento em abundância, mas a falta de justiça dissipa. Palavras para meditar. Que o Senhor possa dar para nós entendimento, né? Que a palavra possa entrar no nosso coração também, tá bom? Sugiro a você que as palavras que você não conhece, grife, eu escreva a parte num caderninho e procure no dicionário, tá bom? É importante que quando nós estamos lendo a Bíblia, a gente entenda o que está lendo. Então, se tem uma palavra difícil, como nós tivemos aqui no Salmos 89, então nós temos que procurar entender, né? E o dicionário nos ajuda muito. Muito bem, então vamos para Lucas. Lucas capítulo 21, do versículo 1 ao 28. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva, pobre, lançar ali 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Versículo 5. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vedes essas coisas?
Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Versículo 8. Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e também chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Versículo 12. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Versículo 14. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Versículo 16. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Versículo 20. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Versículo 22. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, e ira contra este povo. Versículo 24. Cairão a fio de espada, e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Termina aqui a nossa leitura bíblica. Começamos o capítulo, com o Senhor observando as ofertas, observando aquelas pessoas que estavam depositando ofertas no gasofilácio. E uma viúva pobre ofertou tudo que ela tinha, e o Senhor elogiou-a por isso, e dizendo, ela deu todo o seu sustento. Então, essa é a verdadeira oferta, é aquela que é dada de coração, E o Senhor a elogiou por isso. No versículo 5 e 6, o Senhor está falando sobre a destruição do templo, que os seus discípulos elogiavam o templo como algo muito grandioso, mas o Senhor ali mostra que ele será destruído, não ficará pedra sobre pedra, e isso aconteceu mesmo quando Tito veio com o exército romano e destruiu toda a construção do templo, deixando apenas uma parede, que é esse muro, chamado Muro das Lamentações, que tem até os dias de hoje, Mas todo o templo foi destruído. Do versículo 7 até o versículo 11,
o Senhor mostra como será o final dos tempos, né? Haverá terremotos, né? Haverá guerras. Por que nós hoje afirmamos que estamos no final dos tempos? Porque todas essas coisas que nós lemos aqui, né? Guerras, revoluções, né? Guerra de nação contra nação, de reino contra reino, né? Terremotos, fomes, pestes, né? E interessante que foi citado pandemia, né? Epidemias é o que nós vivemos, né? Por 2 anos aí, nós vivemos aí uma pandemia, né? Algo mundial, né? Que, graças ao Senhor, hoje estamos zerados aqui, né? De coronavírus. Mas essa palavra epidemias, ela está no plural. Então, nós passamos por uma, né? Mas outras virão, né? Segundo a palavra do Senhor. Isso tudo mostra que estamos no final dos tempos. Do versículo 12 ao 18, o Senhor mostra que os seus discípulos serão perseguidos, né? Serão presos, serão entregues à morte, né? Os próprios pais, amigos, né? Vão entregá-los e muitos vão morrer. E nós seremos odiados por todos por causa do nome do Senhor. Mas o Senhor, no versículo 19, nos dá uma palavra de encorajamento. Na vossa perseverança, possuireis as vossas almas. Ou seja, se você perseverar, você vai ser salva, né? E depois do versículo 20 até o 27, fala sobre a grande tribulação e a vinda do Filho do Homem. Então, nós temos todas essas dicas que o Senhor deu para nós, que está se aproximando a sua vinda. Às vezes nós ficamos curiosos, né? Com todas as coisas que tem para acontecer, que vai acontecer, a gente fica vendo informações aqui e ali, né? Muitos acessam a internet para saber das coisas, mas o importante é que a palavra do Senhor já está nos dando todas as dicas, nos mostrando aí que a volta do Senhor é iminente, né? Vai ser algo muito rápido e o tempo se aproxima, porque muitas coisas citadas aqui já aconteceram ou estão acontecendo, né? Tudo isso é um pano de fundo para a volta do Senhor, né? Então a gente sabe que realmente o Senhor está próximo. Mas o que fazer? Vamos continuar buscando o Senhor, perseverando em buscá-lo, perseverando em pregar o Evangelho, né? Não precisamos temer, porque todas as coisas que acontecerem será para o nosso bem, né? E nós que amamos o Senhor, amamos também a sua vinda. Esperamos que o Senhor volte logo, realmente é o desejo do meu coração. Por isso, nós precisamos pregar o Evangelho, falar do Senhor para as pessoas, né? Para os nossos amigos, parentes, conhecidos, colegas de trabalho, colegas de escola. Vamos falar de Jesus, né? Ele é aquele que pode nos salvar e pode trazer para nós tudo que nós precisamos, alegria, paz. Creia nisso, receba o Senhor Jesus, tenha experiências ainda com o Senhor de invocar o seu nome. Ó Senhor Jesus, do fundo do seu coração, invoque o nome de Jesus. Isso vai lhe trazer muita paz, muita alegria e salvação. Creia no que a palavra diz, Romanos 10:13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Abra seu coração, fale com Jesus, invoque o teu nome. Ó Senhor Jesus, do mais profundo do seu ser, e comece a ter uma vida com Deus. Uma vida cheia de experiência com o próprio Deus, né? Comece a ter uma vida diferente, uma vida espiritual com o próprio Deus, uma comunhão com o próprio Deus. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida, vai mudar você e vai te trazer muito gozo, alegria e paz. Amém? Que Deus te abençoe, que te guarde e que te livre do mal. Jesus é o nosso Senhor.
confessamos nosso nome é Deus, cruzando frases e dando vão. Já deixamos do outro lado o mar entrar, em Canaã, eterna habitação. Oh, aleluia, somos os hebreus, e nos cruzamos ao passado a Deus. A habitação a Deus iremos dar, a habitação a Deus iremos dar. Vencedores sobre o mar de vida aqui, o canto do cordeiro a entoar. Tal cruz afinal acabará jamais, e os inimigos vamos derrotar. Nós vencedores nada nos detém, sua cidade Deus agora tem. Nossa porção eterna Deus será, nossa porção eterna Deus será. Nós vencedores nada nos detém, sua cidade Deus agora tem. Nossa porção eterna Deus será, nossa porção eterna Deus será. Posso orar por você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa a irmã intercessora Isani Carvalho. Ela vai orar por nós. Seja bem-vinda, amada irmã. Bom dia, amadas ouvintes. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês. Amadas ouvintes, eu convido cada uma de vocês para estar neste momento comigo em agradecimento ao Senhor. Vocês sabem pela situação pela qual cada uma de nós passamos. Foi mais de 2 anos, uma situação muito difícil, com essa epidemia, com esse vírus atacando todas as pessoas, tirando a vida de muita gente, mas em momento algum nós perdemos a fé. Todos os momentos nós estávamos diante do Senhor em oração, clamando o Senhor por uma solução. E o Senhor nos respondeu. Hoje a tempestade passou, tudo está mais tranquilo, está mais calmo. Então chegou o momento de nós ir diante do Senhor e agradecer por tudo que Ele fez na nossa vida, na vida de cada uma de vocês, amadas ouvintes. Ó Senhor Jesus, hoje estamos aqui, Senhor, na Tua presença, para Te agradecer, Senhor, pela Tua misericórdia, por tudo que o Senhor fez na nossa vida. Ó Senhor Jesus, foi momento difícil, Senhor, mas o Senhor conduziu, o Senhor nos fortaleceu, o Senhor cresceu a nossa fé cada dia mais, para entregar a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor, porque o Senhor sabe conduzir todas as coisas, o Senhor nos ama, o Senhor nos cuidou, o Senhor nos protegeu. Muito obrigado, Senhor. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por ter dado sabedoria ao homem, por ter feito uma vacina, por ter combatido este vírus. Ó Senhor Jesus, agradeço ao Senhor por ter fortalecido toda a equipe médica, Senhor, por todas as pessoas da área da saúde que esteve envolvido, salvando vida 24 horas para um trabalho muito cansativo,
mas eles estavam ali, cuidando, salvando vida. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Sabemos que o Senhor agiu, que o Senhor conduziu, o Senhor foi fiel. O nosso coração, Senhor, é de agradecimento. Muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor foi maior. O Senhor é maior do que todas as coisas. Tudo na nossa vida passa, só não passa a Tua presença na nossa vida. O Senhor é eterno na nossa vida. Por isso, estamos aqui, Senhor, te agradecendo. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor foi maravilhoso. Nós só temos que te agradecer, meu Pai. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, meu Pai. Senhor Jesus, muito obrigado por ter cuidado, Senhor, de toda situação, ter conduzido a nossa cidade, ter conduzido todas as pessoas, ter tocado no coração de cada um. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Chegamos ao final de mais uma programação. Queremos agradecer a cada uma de vocês pela sua audiência, por deixar a palavra do Senhor entrar em seus lares. Muito obrigada, queridas ouvintes. Até amanhã, se Deus nos permitir. Um bom dia a cada uma de vocês. Senhor, como posso fugir do teu pleno e eterno amor? A ti me voltei, constrangido fiquei, quando me perdoaste, minha vida sou. Senhor, como posso fugir do teu pleno e eterno amor? A ti me voltei, constrangido fiquei, quando me perdoaste, minha vida se transformou. Foi só teu amor que amou um pecador, que a ti me uniu pra sempre, ó Senhor. Por mim tua glória deixaste, Senhor, sim, por mim se entregou. Salvação triunfou sobre a cruz, e um novo e vivo caminho se abriu pra mim. Foi só teu amor que amou um pecador, que a ti me uniu pra sempre, ó Senhor.